Meus irmãos, então a gente vai falar da ceia do Senhor. Semana passada a gente falou da que a gente falou? Batismo, né? E antes, a gente falou de quê? Muito bom, Jéssica. Salvou a galera aí, ó. O que é sacramento, Jéssica? E aí, Jéssica? Batismo e ceia são sacramentos. Quantos sacramentos que tem? Sacramento ou ordenança, tá? É porque assim, o meio evangélico, principalmente os mais conservadores, eles têm um pouco de, não vou falar receio, que eu acho que não é essa a palavra certa, mas tem um costume de chamar de ordenança justamente para não associar a igreja romana, né? Hã? Não, mas não é nem preconceito, não, é para não misturar mesmo, entendeu? É porque existem algumas palavras que, por falta de conhecimento, as pessoas... Então, assim, tanto faz falar sacramento ou falar ordenança, está certo. Né? Você vai ouvir talvez mais ordenança, né? Então, a ordenança é a ceia e Agora, ô Mari, não, é beleza, pode deixar isso aí. Sem cola, pelo amor de Deus. Não, todo meu serviço ficou por água abaixo. Quem vai dizer para mim o que é o batismo? Rápido. Do jeito que eu ensinei lá. 2 palitos. 2 sentenças, resolve o problema. Luísa, e aí? Gente. Isso. Então, vou resumir de novo. Então, o que é o batismo? O batismo é a evidência externa do que aconteceu internamente. O batismo é o seu compromisso público com Jesus e com a igreja. Pronto. Tem como a gente aprofundar nisso aí e ficar aqui o ano inteiro? Tem, mas tá bom. O que você tem que saber é que o batismo é uma evidência externa. Né? Batismo salva? Certeza? Gente, certeza. Existe crente que não é batizado? Essa pegadinha. Né? Então, batismo não salva, mas todo crente tem que ser batizado. Então, não existe a ideia de um crente, eu não quero ser batizado. Então, isso. Então, se a pessoa não quer ser batizada, é uma probabilidade de 300% que ele não foi regenerado. Né? É tipo aquele cara que quer ficar com a menina e não quer assumir o compromisso, né? Amo demais você, a mulher da minha vida. Tudo que eu tinha pensado era você. Então vamos casar? Não é bem assim, né? Então, o batismo é a evidência externa do que aconteceu internamente. Todo mundo tem que batizar, sem choro, sem vela. Batismo não salva, mas todo mundo tem que batizar. Se não batizou, provavelmente não é crente, não é regenerado, não é salvo, não tem o Espírito Santo. É um problema, né? Porque o batismo e a ceia são um sinal e duas palavras. Quando você mandava uma carta, você colocava o que nela? Um selo. Então o batismo e a ceia é um sinal e um selo, né? Porque no batismo você publica a sua fé. Eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, Ele é Senhor da minha vida. E aí o Espírito Santo vem e entra em você. Então, na nossa concepção, batismo com o Espírito Santo é conversão. Até aí tudo tranquilo? Zero estresse?
Então, beleza, viu? Simples, não é? O duro é viver, né? Eu estava aqui, vocês estavam cantando essa música aqui, aí eu estava pensando. Vocês cantou assim, ó. Nós cantamos, né? Guarda o... Olha para você ver. Por isso, depois vocês perguntam para... Vou sair daqui, que senão não pega... Sai do foco, né? Mas depois vocês perguntam para a Vanessa que ela está estudando. Isso. No curso de Cantando as Escrituras. Mas presta atenção. Tanto que a gente canta sem prestar atenção. A gente acostumou a cantar, conversar, falar, viver e está desconexo o que você faz com o que você acredita. Por isso que o que você faz é o seu coração em tela. Por isso que o coração é enganoso, porque você acha que é uma coisa, mas quando a gente vai fazer uma sondagem nas obras, aí é outra coisa. A gente cantou aqui, ó. Guarda o meu coração de fazer a minha vontade. De viver para mim mesmo. Aí eu vou fazer uma pergunta simples para você. Simples. Essa semana, quinta-feira, quantas vezes você, essa semana, fez a vontade de Deus e não a sua? Eu vou melhorar a pergunta. Quantas vezes você deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua? Vamos facilitar a pergunta. Quantas vezes você, essa semana, fez a sua vontade em vez de fazer a vontade de outra pessoa? Isso é para a gente refletir, que a gente canta. Eu gosto de uma frase que eu aprendi tem muitos anos, não sei quem falou, mas eu decorei. A gente tem que parar de... porque a nossa... Deixa eu falar a frase, que senão eu estou querendo ajeitar ela aqui, mas a gente mente com a vida as verdades que a gente fala com a boca. Né? Então, assim, a nossa boca profere muita coisa, mas o nosso coração está desconexo do negócio. Então, quando a gente está cantando aqui, meus irmãos, a gente está adorando, entoando. Nós estamos aqui fazendo uma oração cantada, escritura cantada. Então, é um momento de adoração, de contrição, é um momento de louvor. Por isso que tem que ter reverência, tem que saber o que você está cantando, entender o que você está cantando. Por que às vezes Deus ele vomita nos nossos cultos? Né? A gente estudou Malaquias, né? Deus falava assim, eu tenho nojo do culto de vocês. Eu tenho nojo do culto de vocês. É por quê? Porque vocês me honram com os... Mas o coração está onde? Longe de mim. E a música é bonita, não é? E você vê que todo mundo cantou junto. E é bonito demais. Aí a gente fala assim, nossa, que culto bom. Mas talvez, porque Deus conhece o nosso coração, Deus falou assim, que culto horrível. Porque eles vão sair e vão fazer a mesma coisa. Estão cantando, faça a minha vontade, mas na verdade já estão planejando o que eles vão fazer no final de semana, já estão organizando tudo, e a vida, em todos os aspectos, eu sou secundário. Então, meus irmãos, isso é muito interessante. A gente tem que prestar atenção nas músicas que a gente canta, para a gente não mentir para Deus. Né? A gente estudou Eclesiastes, teve lá no capítulo 6, 5, não lembro agora. Salomão falou assim, ó, cuidado com o que vocês falam no templo. Porque eu sou Deus, vocês são criatura. Eu estou lá em cima e vocês estão aqui embaixo. Presta atenção no que vocês falam. Presta atenção na hora que vocês abram a boca. Então, meus irmãos, o cristianismo, ele é mais sério do que muita gente pensa. Né? No finalzinho a gente vai falar um pouco sobre o texto, né? Da ceia, comer e beber juízo, e a gente vai perceber que Deus ele não mudou. O Deus de Gênesis, de Êxodo, do Pentateuco, dos profetas, dos maiores e menores, é o mesmo Deus de Coríntios, de Atos, é o mesmo Deus que aplica juízo hoje e continua aplicando. Então a gente tem que mudar a nossa concepção de quem é Deus, parar de brincar com Deus, porque Deus não brinca de ser Deus, não é verdade? Nós brincamos de ser pais, nós brincamos de ser marido, nós brincamos de ser tanta coisa, a gente não leva a sério muita coisa, né?
A gente às vezes só acorda para a vida quando é tarde demais. Eu vi um cara essa semana, perguntou assim, que hora que você está pronto para ser pai? Ele falou assim, quando eu me tornei avô. É porque quando a gente é pai, a gente não quer fazer o que tem que ser feito. A gente fica protelando. Porque a gente lá no fundo não acredita que vai dar errado, né? Aí quando dá errado, aí o que a gente quer fazer? Quer fazer o que não dá mais para fazer, quer correr atrás do tempo perdido. Então, meus irmãos, a gente não pode brincar de ser crente. Então, pergunta 46, o que é ceia? Já falamos que são sacramentos, batismo e ceia, falamos do batismo, evidência externa daquilo que aconteceu internamente, é uma pública profissão que eu creio em Jesus, Jesus me salvou, tudo que ele fez na cruz eu acredito, eu creio, e eu estou fazendo um compromisso com Cristo e com a Igreja de Cristo. Aí a gente falou semana passada, existe crente que não congrega? Existe, está cheio, só não é crente de verdade, né? Então, crente que não está arrolado na membresia da igreja, não é crente. Ponto final. Ponto. Ah, mas é porque eu ainda não achei uma igreja. Quanto tempo? 2 anos. Então, crente que não está arrolado no membro da igreja, não é crente, não é convertido. Entendeu? Aí a gente cai naquela. Ah, mas eu amo Jesus. Tá, mas não assumiu o compromisso público, porque o batismo e a ceia é o quê? Uma ordem. Ordem é para ser cumprida, não questionada. Batismo salva? Não. Mas tem que batizar? Tem. Jesus mandou. A gente não discute. Então você fala, não, mas eu não quero, porque... Então, a gente vai falar agora mais sobre a ceia, né? Então, o que é ceia? Pergunta 46. Eu vou ler aqui a do catecismo e a gente vai caminhando por aqui. O que é a ceia do Senhor? Cristo ordenou que todos os cristãos comessem do pão e bebessem do cálice em grata memória dele e de sua morte. A ceia do Senhor é a celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os... Você está vendo que não existe Deus fora do povo? É sempre Deus e o povo. É sempre o cabeça e o corpo. É o noivo e a noiva. Por isso que a gente pode afirmar e apontar o dedo com muito amor e carinho e falar, se você não tem igreja, se você não congrega, quero dizer para você, não vou falar se é irmão que a gente fala, né? Que você tem que repensar o cristianismo. Por quê? Porque a comunhão com Deus e com os outros, alimentando e nutrindo nossas almas. Também antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino do Pai. Lá em Lucas, Jesus, quando ele vai instituir a ceia, né? Ele vai dizer que ali é o último dia que ele bebe do fruto da videira, porque naquele grande dia, que são nas bodas do Cordeiro, no dia que Jesus voltar, nós vamos cear com Jesus. Quem vai estar lá? Ixi, vou perguntar de novo para a gente não envergonhar. Se vontade entrasse no céu hoje aqui, uns 2 só que ia. Então quem vai estar lá? Ué. Entusiasmo não entra no céu não, mas salvação é bom demais, entusiasma a gente. Então, o texto base, depois eu leio ele. O texto base é 1 Coríntios 11, 26, a gente já conhece. A gente usa ele toda a ceia. Mas o fato, meus irmãos, para a gente entender a ceia, ela é a segunda ordenança de Cristo para a igreja. Né? Então, como já tenho dito, os sacramentos, a ordenança, o batismo e a ceia. Então, ambas, as duas, foram instituídas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Né? Às vezes, eu estava escrevendo aqui, aí eu falei assim, escrevi assim, ó, as duas foram instituídas por Jesus. É verdade? É. Mas eu falei, não, mas ele é Deus, né? Eu falei, rapaz, olha que a nossa cabeça finita de homem é tão esquisita que a gente sabe que Jesus é Deus, mas quando você fala assim, foi Deus, parece que tem uma força maior, não é? É o nosso coração enganoso. O pecado faz isso com a gente. Mas o fato, meus irmãos, que o próprio Deus instituiu essa ordenança. Então não tem para onde você correr.
Você não tem que concordar, você não tem que discordar, você só tem que obedecer. Batismo, nós fazemos só uma vez, mas ceia é constantemente. E a gente vai ver aqui. Né? Então, o batismo é o sinal externo da fé que acontece internamente, onde eu e você publicamos a nossa fé em Cristo, dizendo que Ele é nosso Senhor, nosso Deus, nós estamos submetidos à ordem dEle, e nós nos comprometemos com Ele e com a noiva, com a igreja. Então, e a ceia, ela é uma ordenança feita constantemente por seu povo. E alguns elementos na ceia, a gente pode observar na prática da ceia. Um dos elementos que a gente vê na ceia, meus irmãos, é a morte de Cristo. Né? Lembra que a ceia, a ordenança, o batismo, ele é como se fosse um teatro. Né? São sinais para mostrar algo maior. Então, o batismo, a gente mostrou a ideia de morrer e ressuscitar com Cristo. Né? Então, eu falei da imersão e emersão, né? Que a denominação participa. Aí tem outro grupo que eles enfocam não na imersão e imersão, foca na purificação. Né? Mas isso é só um detalhe, nada muda. É só a título de conhecimento. Né? Então, os elementos da ceia, no momento que a gente está ceando, a gente consegue perceber os elementos pão, os elementos vinho, e eles remetem a algo, eles remetem a um acontecimento, eles remetem a Cristo Jesus, a morte de Cristo. Então, o pão e o vinho representam ali o corpo que foi moído, foi maltratado, foi surrado, o sangue que foi derramado. Então, quando eu e você estamos com pão e com vinho, né, aquilo ali representa, simboliza a morte e o sacrifício de Cristo por mim e por você. Talvez se você tem uma ideia católica romana de transubstanciação ou consubstanciação, ou porque os romanos eles vão dizer que a hóstia, ela no momento que ela é consagrada, ela vira o corpo de Cristo. E o sangue, o vinho, vira o sangue de Cristo. E eles prestam adoração à hóstia. Então eles vão dizer na confissão de fé deles que a hóstia é o corpo de Cristo. Não representa não, transforma. Né? E tem outras implicações sobre isso. Então isso é transubstanciação, é a transformação das substâncias. Pão e vinho em corpo. Quando Lutero ele vem, Lutero ele tenta melhorar, mas lembra, Lutero ele está mais preocupado com outras coisas. Então, Lutero ele traz a ideia de consubstanciação. Então, o pão é pão, vinho é vinho, contudo, a presença física de Jesus está na ceia. Aí deu outro problema. E aí Lutero ele tentou dar uma organizada na teologia, porque Jesus ele está fisicamente aonde? Jesus está fisicamente aonde? No céu. A física ainda é a mesma, né? Um corpo não ocupa 2 lugares, né? Então, ele dá uma ajeitada na teologia para dizer que Jesus está presente. E aí dá um cobrocó, né? Então, meus irmãos, a ceia, ela é um memorial. Então, a gente pode ver nesses elementos da ceia aqui, o pão e o vinho nada mais é do que pão e vinho. Só isso. Então, o pão da ceia não é santo, o vinho não é intocável, igual eu já vi pastor pegar a sobra da ceia e manda enterrar, manda queimar. Não toca não. É santo. Então eu já vi isso tudo dentro da igreja. Né? E a gente tinha que ser operações especiais na igreja para comer a ceia depois, né?
Um distraía a tia e o outro ia lá e pegava um pedaço do pão. Porque hoje em dia a gente aqui faz muito modesta a ceia, né? Mas igrejas maiores fazia pão de verdade, assim, pão grande, muita coisa. E a gente pegava, eu quando era menino, a gente pegava o pão do pão grande, né? Então cada um metia a mão naquele pãozão, né, Janinha? Aquele pãozão desse tamanho, assim, aquele tanto de pão cheiroso. E imagina, metade daquele pãozão assim, a gente que era menino, doido para comer, igual da idade ali do Bruno, do Mateus, do Davi, hein? Quem segurava a gente? Mas tinha gente que falava, isso aqui não toca, é santo, meu Deus do céu, isso aqui, se você tocar no elemento da ceia, né? Então, é pão e é vinho e ponto, tá bom? Tanto é que quando a gente ora, talvez você não perceba, né? Quando a gente ora agradecendo pelos elementos, a gente não consagra elemento, a gente agradece. Jesus tomou o pão, partiu e orou, abençoou, né? A gente faz isso quando o elemento está na mão de quem? Do povo, né? Então, faz isso quando você está com o seu pãozinho ali. Então, ó, o que sobra aqui, depois vocês vão lá atrás no fundo, né? Agora, o suco da jarra não toma não, que ele é fake news, viu? Não cai nele não, que ele é golpe, né? Ele é velho. Então, meus irmãos, a ceia, ela tem esse efeito de remeter à morte de Cristo na cruz. Porque participar da mesa do Senhor é essa proclamação. Não foi isso que Paulo vai escrever? Ó? Porque todas as vezes que beberdes o cálice e comerdes o pão, anunciais a morte até que ele venha. Então há esse elemento de anunciar o que Cristo fez, o sacrifício de Cristo. Então isso é um dos elementos da ceia que a gente observa. Outro elemento é a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Nós estamos participando da ceia por quê? Porque alguém morreu, alguém ressuscitou, alguém pagou a conta. Quem foi? Cristo. Então, quando você olha para o pão, quando você olha para o vinho, você pode ter convicção e certeza que era você que tinha que ter sido maltratado, você que tinha que ter sido pisado, era o seu sangue que tinha que ter sido derramado. Contudo, Cristo morreu no meu lugar e no seu. Então, a ceia traz para nós os benefícios da morte de Cristo. Ele morreu, agora eu sou filho. Eu sou um com o Pai. Eu sou um com Ele. E nós somos uns aos outros. O mesmo Espírito, mesmo corpo, mesma direção. Então, a ceia traz essa ideia para nós. Nos lembra disso, né? Na pergunta 79 do Catecismo de Heidelberg, né, eles vão perguntar assim, ó, por que então Cristo chama pão seu corpo e o cálice seu sangue? Ou a nova aliança em seu sangue? Né? Lembrando aqui dessa participação do benefício na morte de Cristo. Ele pergunta também assim, ó, e por que fala sobre comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Aí ele responde assim, ó, é por motivo muito sério que Cristo fala assim. Ele quer nos ensinar que seu corpo crucificado e seu sangue derramado são verdadeiro alimento e bebida de nossa alma para a vida eterna. Assim como pão e vinho mantêm a vida temporária. Então olha aqui a representação, olha o símbolo. Do mesmo jeito que pão e vinho alimentam o meu corpo físico, o pão que é Cristo, o pão da vida, a sua morte, o seu sacrifício, o derramamento de sangue, ele me alimenta espiritualmente. Por quê? Porque agora eu participo da família de Deus. Eu agora era inimigo, agora eu sou filho. Eu estava morto espiritualmente, agora eu estou vivo espiritualmente. Eu estava afastado de Deus, agora eu estou na presença de Deus. Então, do mesmo jeito que o pão alimenta o meu corpo, na ceia ela tem essa representatividade, por quê? Porque traz à memória a mim e a você o que Cristo fez. Por isso que no momento de contrição, né, na vigília do dia anterior, ela tem essa finalidade de nós nos prepararmos, de nós contristarmos por aquilo que Deus fez.
e chegarmos diante de Deus preparados para participar da mesa dele. Não se pode chegar na mesa do Senhor de qualquer jeito, né? Ninguém é um animal irracional que faz as coisas por instinto. A gente não faz assim, né? Ele vai dizer assim, ó, e ainda mais, ele nos quer assegurar por esses sinais e garantias visíveis, primeiro, que participamos do seu corpo pelo sangue e pela obra do Espírito Santo, tão realmente como recebemos com nossa própria boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Então, quando eu e você cremos em Cristo, nós somos unidos a Cristo. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, com relação ao pão, ao corpo, o seu sangue? Que quando eu e você tomamos a ceia, aquilo ali representa, é como se eu tivesse morrido, como se o meu sangue tivesse sido derramado. Por quê? Porque eu me identifico com Cristo. Lembra? A justiça de Cristo, ela vem a mim. Ele tomou a minha justiça. Ele levou sobre si os pecados. E aí, a justiça dele, a perfeição dele é imputada a nós. Então, a ceia, ela é tão séria e ela é tão real nessa representatividade que a gente pode orar e agradecer porque nós estamos tão unidos a Cristo, por isso que ele coloca aqui, do mesmo jeito que o pão alimenta o corpo, e isso é uma verdade, eu e você, nós estamos unidos a Cristo de forma tal que era como se eu tivesse morrido e o meu sangue tivesse sido derramado. Então, nós somos participantes dos benefícios de Cristo. Por isso que nós temos certeza que nós fomos perdoados. Então, em Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado, da culpa do pecado. Por isso que quando eu e você nós pecamos e nós iremos pecar, eu e você não precisamos de ficar no sentido piores do mundo. Nós devemos o quê? Nos arrepender e voltar para Deus correndo. Porque Deus nos perdoa. Entendeu? Os benefícios adquiridos por Cristo na cruz são meus e são seus, são nossos. Ninguém toma, né? Romanos vai dizer isso, quem nos separará do amor de Deus? Nada, ninguém. O que Cristo fez por mim e por você é nosso, eternamente. Então outra coisa que a gente vê como elemento da ceia é o alimento espiritual. Mais uma vez, do mesmo jeito que os elementos da ceia, eles nutrem o nosso corpo físico, toda essa dinâmica de olhar para a ceia, pelo que ela representa, o que Cristo fez, alimenta o meu espírito, fortalece a minha fé. Porque eu e você, às vezes, chegamos diante da mesa do Senhor, a gente está fraco, a gente está abatido, a gente está triste, a gente está com a conta suja, não é verdade? Com a ficha suja. Mas aí, quando nós olhamos para a mesa do Senhor e nós nos apropriamos de todos os benefícios que a morte de Cristo trouxe para mim, nossa fé revigora. Por quê? Eu sou um com Cristo. Cristo morreu por mim. Cristo pagou os meus pecados. Ninguém pode me dizer que eu sou pecador, porque Cristo levou os meus pecados. Eu agora, diante de Deus, eu sou justo. Ó, Cristo morreu pelos pecados que eu cometi, pelo que eu cometo, que eu cometerei. Está tudo pago. E isso alimenta a nossa fé, isso é um alimento espiritual, as verdades do Evangelho. Por isso que tem muita gente na igreja que fica capingando, é porque não se apropria daquilo que Deus já falou. As promessas que Deus já disse são especiais e eu e você devemos nos apropriar dela. Mas às vezes a gente quer só promessa de vitória, promessa de bênção, de promessa que não vai ter isso. Não, esquece isso. Isso aí está numa dimensão que eu e você não participamos. As bênçãos que Deus tem para mim e para você está guardada na mente dele, na vontade dele. E ele não revelou para ninguém. Agora, as bênçãos que Deus tem para nós, reveladas de que... Ai, pastor, ora porque eu precisando de ficar... não, como que é a palavra que todo mundo gosta? Nas orações todo mundo pede, não é fortalecimento espiritual, como que é? Ter mais compromisso, eu lembrei.
estou precisando de orar para mim ter mais compromisso. Peraí. Se você olha para a cruz de Cristo, para o sangue derramado, para o pecado seu mais feio, perdoado, se isso não te motiva a ter um compromisso, meu irmão, nem seu... O que vai te motivar? Você está entendendo? Se você tem um céu esperando por você, se você não precisa de temer a morte, se você agora é um filho de Deus, se você agora tem o Espírito Santo habitando dentro de você, se isso não te empolga, se isso não te faz ter compromisso, meu irmão, você não tem nada que te faz ter compromisso, não. Coisa mais importante do mundo é você saber onde é que você vai passar a sua eternidade. Se você tem essa convicção e essa fé e essa certeza, meu irmão, o que resta que vai acontecer, é passageiro. A dor na minha vida e na sua vai durar só o tempo da minha vida e da sua. O problema é que a gente não quer sofrer, né? E eu lendo no texto, a gente vai ver isso depois, eu descobri um negócio que eu nunca tinha me tentado, mas a gente fala nisso depois, questão de sofrimento, né? Então, é esse alimento espiritual. Outra coisa que a gente observa na ceia do Senhor é o quê? A unidade dos cristãos, da igreja. Por isso que teve um debate muito grande, eu não sei quem lembra, porque na época da pandemia começou esse culto online para tudo quanto é lado, e teve até ceia online. Eu conheço pastor que na hora da ceia tinha que desligar a transmissão, porque tinha crente da igreja dele que pegava um pão na casa dele, pegava um vinho para participar da ceia. Aí ele descobriu, ele cortou, ele fazia a ceia, quando chegava no momento da ceia, cortava a transmissão. Por quê? Meu irmão, não existe comunhão à distância. Existe? Não existe. Comunhão é junto misturado. Entendeu? Comunhão é assim, ó. É igual, imagina um casamento que você mora no Brasil e o outro mora nos Estados Unidos. Existe isso? Isso é casamento? Não, a gente sabe que existe, né? Mas é casamento? Tem comunhão? Não! É casamento só na cabeça, né? Por isso que a união com Cristo ela é mais do que um casamento. E na ceia a gente vê essa dinâmica. Porque na ceia ela é um sinal visível da unidade dos uns com os outros. Lembra-se, nós somos corpo de Cristo. No batismo você assumiu um compromisso com Cristo e com o seu povo. É amar, carregar, suportar, exortar, consolar. O que mais? É tudo que tem direito, né? Então, meus irmãos, não existe essa dinâmica de um membro que se autodenomina igreja, ou membro de igreja, que vive uma vida fora da igreja. Isso não existe. Biblicamente, isso não existe. Isso existe na prática, que a gente vê, né? Que está cheio de crente desigrejado. É cheio de crente desigrejado. Mas isso a Bíblia não ampara, e isso é uma fake news. Que as pessoas gostam de acreditar para se manterem num cristianismo que elas criaram por elas mesmas, e um Deus que elas criaram delas mesmas, um Deus que não julga, um Deus que não bate ninguém, um Deus que não fere ninguém, um Deus que não faz nada, não ofende ninguém. É o Deus dessas pessoas, né? Então, tem essa dinâmica. Se a gente olhar para Coríntios 10, 17... diz assim, ó. Peraí. 17, eu estou aqui, viajei. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Por quê? Quem que é o cabeça? Quem que é o pão? Grandão? Jesus. Então não existe essa ideia de comunhão fora do corpo. Não existe. Já falei isso aqui, a gente vai falar isso que é o resto da vida. Mas é porque tem gente que acha, né? Então, a gente vê visivelmente a unidade dos cristãos na ceia. Porque a gente pode observar alguns elementos aqui, apontam a magnitude da riqueza da ceia aqui, Eu e você, nós entramos na presença do Senhor, nós lembramos do que Cristo fez por nós, Ele morreu por nós
nós participamos do benefício da morte, como nós disse aqui, nós recebemos alimento espiritual e nós estamos unidos todos a Cristo. Então nós, como igreja, estamos unidos a Cristo e Cristo está unido a nós. Então, meus irmãos, Cristo, através da ceia, Ele também nos faz algumas declarações. Nós, na ceia, reconhecemos isso, nós declaramos isso, mas Cristo também, Ele aponta algumas coisas para nós. O quê? Cristo, na ceia, Ele aponta e Ele afirma o seu amor por nós, seu amor por mim. Imagina, examine-se o homem a si mesmo. É o seu momento com Deus. Na ceia, Cristo está dizendo que te ama, que tudo o que Ele fez foi por você. Ele morreu por você, Ele derramou sangue por você, Ele sofreu por você, Ele pagou por você. Então todo o sacrifício resultou em benefício para você. Então, meus irmãos, existe declaração maior de amor do que essa? Porque tem gente que acha que declaração de amor é você colocar nas redes sociais, né? Eu conheço gente assim, que no dia do aniversário da esposa, se o marido não mandar uma declaração de amor em todas as plataformas digitais, ele não ama ela. Ele pode comprar um anel caro, levar para passear, comprar um presente, levar para lua de mel de aniversário, mas se ele não fizer uma declaração de amor... E tem gente que acha que é isso. Observe, na Bíblia, amor não é I love you, não é sentimento, não existe isso na Bíblia. Bom? Então, na Bíblia, você não precisa de sentir para fazer, a gente faz, para depois sentir. Por isso que amar os inimigos, você ama os inimigos, fazendo o quê? Dando água, dando pão, orando por eles. Observe que Jesus não falou assim, ó, quando você se sentir bem, vontade. Não. Então, Cristo, Ele morreu por nós e demonstrou seu amor por nós, não foi dizendo eu te amo, foi? Não, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, na Bíblia, amor é ação, é fazer algo. Por isso que você falar que ama Jesus e vem para a igreja o dia que você quer, o dia que você falar assim, eu amo Jesus, e você dá o dízimo só para aparecer, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. É igual até essa semana eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, ó, na igreja eu não tenho ali na minha sala contra-cheque de ninguém. Eu não sei quanto que ninguém ganha. Se você der 100 é dizimista fiel, se você der 200 é dizimista fiel, se você der 50 é dizimista fiel, se você der 1000 é dizimista fiel. E quanto maior, melhor ainda para nós. Agora, Deus conhece quanto que você ganha. Então, a fidelidade, meus irmãos, é na prática. Vocês lembram quando eu falei sobre isso? Né, na hora do dízimo? Porque eu tenho problema. Quem não tem? Imagina, a gente está todo arrochado, apertado de você tirar o dinheiro. Mas no momento do dízimo, é você falar para o seu coração que quem é dono dele é quem? Jesus e não dinheiro. Então eu vou vir aqui para entregar esse negócio aqui, para mostrar para o meu coração que quem manda nele é Cristo. Então assim, mas eu não senti desejo de dar o dinheiro. É lógico que você não vai sentir. Lógico que não. Doido. Se você falar para mim, qual que é melhor, dar o dízimo ou ir lá no Lebrutos comer um brutamonte? Eu falo, comer um brutamonte. Mas eu tenho que escutar quem? Os meus desejos. A gente vai falar sobre isso domingo, hein? Os meus desejos, meu coração, não. Eu demonstro meu amor para Cristo, olhando para o que Ele me dá e falar, Senhor, isso é seu, isso é graça. Senhor, eu não merecia nada do que eu tenho. Está entendendo? Então, essa é a dinâmica, meus irmãos. E isso é a maior segurança de amor que nós temos em Cristo. Cristo não precisa de fazer uma declaração e serenata para mim e para você. Ele já morreu. Nós já temos tudo que a gente precisa, né? Então, Cristo afirma seu amor, Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Olha, imagina, a ceia que nós fazemos todo mês, ela é só um aquecimento
da grande ceia que nós vamos participar na bodas do Cordeiro. Hã? Todo mês a gente dá uma aquecida. A gente lembra que em pouco tempo Cristo estará na presença física minha e sua. E nós vamos participar da... Como é que vai ser essa ceia? Eu não sei. Mas nós vamos estar lá. Então, meus irmãos, a ceia é esse antigozo que a gente tem dessa grande ceia preparada para o povo de Deus. Na ceia também, nós respondemos da mesma maneira. Nós afirmamos a nossa fé em Cristo. Porque na ceia nós estamos proclamando o quê? Preciso de Ti, Senhor. Confio em Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Agradecer para que o Senhor me dê e mantenha a minha vida, a minha saúde. E tudo isso é possível porque Cristo morreu por mim. Porque o corpo dele foi partido, o sangue dele foi derramado. Então, a ceia, meus irmãos, eu e você, nós não podemos achar, lembra, supervalorizar a ceia, achando que ela é mística, como muita gente na igreja acha, que eu conheço gente que só vem na ceia, a igreja que me mandou para o seminário mesmo, a média de culto era 300 pessoas, na ceia dava 1000. Tinha que ter ceia todo domingo, mas pensa num culto bonito. A gente colocava 900 cadeiras e a gente tinha que deixar umas 200 separadas e enchia. Tinha gente que ficava em pé. Mas na ceia, por quê? Porque tem gente que acha que a ceia é como o desenho dos ursinhos Gummies. Quem lembra dos ursinhos Gummies? Vocês são velhos, gente. Vocês lembram sim. Que os ursinhos que tomavam um suquinho e saiam pulando, né? Então tem gente que tem essa mística. Então você não pode supervalorizar a ceia e também não pode desprezar a ceia. Porque tem gente na igreja que acha que a ceia, não, a ceia é só mais um ritual. Não, a ceia é séria. Foi Deus que instituiu. E ela tem que estar onde? No lugar certo, onde Deus colocou. Então a gente não pode tratar a ceia, o batismo, como se fosse, a gente vai ter que vir aqui, o diácono tem que preparar a mesa. Não, meu irmão. Isso não é a disposição correta de se apresentar diante da mesa do Senhor. Então na ceia a gente declara que Cristo nos salvou, que nós precisamos de Cristo, nós nos arrependemos, nós reconciliamos com Cristo. A ceia tem todas essas finalidades. Porque na ceia nós declaramos que os nossos pecados foram perdoados. Cristo sofreu, meus irmãos, por mim e por você. Então, a ceia é aquele misto de tristeza, de alegria e de gratidão. É como se fosse um tempero agridoce. Eu sinto tristeza porque eu pequei, eu peco. Eu sinto alegria porque meus pecados foram perdoados. Eu sinto gratidão porque alguém pagou a minha dívida. E eu respondo isso em amor, gratidão, em louvor, em adoração. Essa é a beleza da ceia. Então, ela tem que ser olhada de maneira adequada. Então, na ceia, nós renovamos o nosso compromisso com quem? Com o povo de Cristo. Na ceia é um momento, meus irmãos, que nós estamos uns aos outros, dizendo publicamente assim, nós somos um. Conte comigo, porque eu conto com você. Nós estamos fortalecendo o nosso compromisso. Gente que corre da ceia, ele comunica que ele não está nem aí para o corpo, ele não está nem aí para a igreja, ele não está nem aí para nada. É isso que comunica. Porque a presença na ceia, ela comunica uns aos outros. Eu faço parte desse corpo, pode contar comigo, pode contar com meus dons, pode contar com o meu tempo, pode contar com o meu dinheiro, pode contar com... Vocês precisarem, estamos juntos misturados. Aqui eu quero ser exortado, ser consolado, ser alimentado. Então, a ceia tem essa finalidade também. Nós assumirmos e renovarmos o nosso compromisso. Lembre-se, uns aos outros. Na ceia do Senhor nós temos comunhão com o Senhor. É todo mundo, é o corpo unido, é o cabeça e os membros. É uns aos outros. A ceia, meus irmãos, ela implica para nós responsabilidade pela igreja. Imagina, na ceia, quando nós participamos, nós nos obrigamos a participar do corpo, cuidar do corpo. Então, se a igreja está com problema de dinheiro, é um problema meu.
Se a igreja está com problema em estrutura, é um problema meu. Se a igreja está com falta de gente para trabalhar, é um problema meu. Se a igreja está com isso, está com aquilo, é um problema meu. É um problema nosso. É o compromisso que nós firmamos, que nós renovamos, que nós abraçamos. Né? Se você reivindica na ceia que Cristo é o seu Senhor e Salvador, você necessariamente reivindica que o povo de Cristo são seus irmãos. Olha o que 1 João 4,20 vai dizer. Se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. É uns aos outros. É todo mundo junto e misturado. É esse bando de pecador arrependido aqui. Perdoando, sendo perdoado. Essa é a dinâmica da igreja. Lembra-se que o relacionamento na igreja é igual relacionamento de marido e mulher, é igual relacionamento de irmão, é a mesma coisa, tem problema, tem picuinha, é assim que funciona. O pecado fez isso. Aí a gente não quer se relacionar, não quer se aprofundar, não quer se entregar, não quer abrir. Ah, por quê? Não, meu irmão, isso está errado. Isso está errado. Eu vi um pastor falando isso assim, ó. Não conte seus problemas para qualquer um. Não fale da sua vida para qualquer um. Não sei o que para qualquer um. Não conte seus sonhos para qualquer um. Eu fiquei, olha, engraçado. Ui. Tô enrolado então. Porque se para mim contar meus problemas, eu tenho que ser só os top da linha. Eu só me relaciono com os... Nós somos tudo Zé Mané. O que eu tenho para contar meus problemas, minhas dificuldades, é gente igual eu. Aí você não conta seu sonho para ninguém, mas como eu contar meu sonho para quem? Eu tenho que contar meu sonho para você. Eu não vou chegar no Silvio Santos. Ô Silvio Santos, você ainda está com a porta da esperança ativa? Quero contar um sonho para vocês. Isso não existe. E aí a gente cai naquela ideia de que você tem que conversar, andar, escutar só gente que está em outro nível. Gente, isso é diabólico. Meu amigo, é nós aqui, ó. É esse povo aqui, ó. É nós, é uns aos outros aqui, ó. É aqui que consola, é aqui que é consolado, é aqui que briga, é aqui que é corrigido, é aqui, ó. Então essa ideia é do diabo. É do diabo. Você tem que ter sabedoria com quem você vai conversar? Claro. Você tem que ter sabedoria com o que você vai conversar? Claro. Agora, ter sabedoria não quer dizer que é só a gente, o corpo de Cristo em Lucas do Rio Verde da nossa igreja, é aqui, ó. E aqui eu não consigo ver ninguém que está enquadrado nesse nível que os camaradas falam, né? Camarada que tem mais dinheiro que você, camarada que é mais importante que você, camarada que é mais estudado que você, que é mais sábio que você, que anda com gente que só prospera. Eu só ando com gente igual eu. Nós todos chulezento, né? Nós tá tudo endividado, nós tá vendendo almoço para comprar janta, nós briga com as mulheres briga com a gente, os nossos filhos dão trabalho, né? Eu não conheço nenhum pai nota 1000. Eu não conheço. Então eu tenho que falar de problema de pai com meus amigos, meus irmãos, que nós estamos com a mesma dificuldade. Problema de dinheiro, problema com mulher, problema na igreja, problema de fé, estamos aqui, ó. Então, vocês observam que quando a gente tira os olhos das escrituras, a gente começa a desagradar a Deus? Então, é isso aqui, ó. Mas lembra, tem que ter sabedoria, tá? O cristianismo, ele não tira o seu cérebro quando você converte. Na verdade, ele te estimula a usar o cérebro. A sabedoria, a inteligência de Deus é quem dá, né? Então, estar unido a Cristo, meus irmãos, é estar unido uns aos outros. Não se pode comprometer com a aliança sem se comprometer com a comunidade da aliança. De novo, melhor exemplo. Eu casei com a Janinha. Eu tenho uma aliança com ela. Mas eu casei com a carreta furacão também. Veio todo mundo junto. Veio cunhado, veio cunhada, veio minha sogra, veio meu sogro, veio os problemas, veio as dificuldades, veio as qualidades, veio os defeitos. Entendeu?
Então não tem como eu me comprometer com Cristo e não me comprometer com a comunidade de Cristo. O pacote é fechado. Você ama a Cristo, se compromete com Cristo, automaticamente você se comprometeu com a igreja. Por isso que no batismo você publica a profissão de fé. Cristo, eu creio no Senhor. Igreja, estamos juntos. Essa é a ideia. Né? Então, uma definição de um autor que eu li sobre a ceia, ele vai dizer assim, ó, a ceia do Senhor é o ato de uma igreja de comunhão com Cristo e de uns com os outros e de celebração da morte de Cristo por meio do partilhar o pão e o vinho e o ato de um crente de receber os benefícios de Cristo e de renovar seu compromisso com Cristo e com seu povo. Assim fazendo da igreja um corpo e a distinguindo do mundo. Isso aqui é extremamente importante, que eu até rabisquei aqui no meu esboço. Eu e você, nós somos corpo de Cristo, membros do poderoso Altíssimo. Nós estamos distinguidos do mundo. Nós somos santos, porque nós somos separados. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso, meus irmãos, que hoje em dia está muito difícil da gente ver quem que é crente e quem não é. Porque crente e descrente se veste igual, conversa igual, vai pelos mesmos lugares, tem as mesmas vontades, está difícil. Escuta as mesmas coisas. E lembra, crente é separado, crente é distinto do mundo. Então, as mulheres se vestem de maneira diferente do mundo. A gente conversa de maneira diferente do mundo. Os nossos sonhos são diferentes do mundo. Tudo nosso tem que ser diferente do mundo. Por quê? Porque a nossa mente foi renovada. Nós somos outro povo. Por isso que às vezes as pessoas têm que reciclar e ver se realmente sofreram a conversão. Porque falaram que são convertidos, mas a vida continua a mesma. 10, 15 anos de crente e precisa de oração para ficar empolgado com Jesus. Meu irmão, a única coisa que empolga crente desviado é acidente, doença, isso aí empolga. Eu mesmo batizei que é o dia que eu bati o carro. Bati o carro no sábado, no domingo eu já estava descendo as águas. Tem trem que estimula crente desviado mais do que sofrimento? Não tem. Você fala, opa, eu morro. E Deus, ele deixa a instituição da ceia para que amorosamente, eu e você, olhamos para o pão, olhamos para o vinho, olhamos para a igreja e fala, isso tudo aqui Deus fez por mim. Isso aqui vai ser maior, inimaginável lá na frente. Se isso aqui não te estimula, meu irmão, nem se o Silvio Santos abrir a porta da esperança para a gente. Eu coloquei aqui só para a gente, a título. Quem deve tomar a ceia? Pergunta 81 do Catecismo. Eu coloquei ela aqui que ela responde isso. Quem deve tomar a ceia do Senhor? Aqueles que se aborrecem de si mesmos por causa dos seus pecados, mas confiam que estes lhe foram perdoados por amor de Cristo e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida. Então, quem deve participar da ceia? Crentes convertidos que entenderam o Evangelho de Jesus. Não é qualquer um que pode participar da ceia. Como se diz, hipótese nenhuma. Então, lembra-se. Não é qualquer um. Eu escrevi isso aqui, agora não sei por que eu escrevi isso aqui. Agora vai. Meus irmãos, vou falar 5 minutos que nós temos ali, 4. Vou falar sobre aquela dúvida que é simples. E não é simples, né? Vamos lá. 1 Coríntios 11, 27 vai dizer assim, 28. Não, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aquele que beber indignamente é réu do sangue, ou seja, se torna culpado da morte de Cristo. Imagina, isso aqui é sério ou não é?
Quem toma a ceia indignamente está na mesma lista que Judas Iscariotes, Pôncio Pilatos. Está naquela lista. Você se torna réu da morte de Cristo, culpado. Então lembre-se, ele é digno, você é indigno. Para você tomar a ceia, você tem que entender que você é indigno ao tomar a ceia do digno. Aí ele vai dizer assim, olha para você ver, isso aqui é juízo que Deus está aplicando no Novo Testamento, é o mesmo Deus que puniu no Antigo Testamento, é o Deus que puniu Ananias e Safira, é o Deus que está aplicando juízo na igreja de Coríntio. Então ele está falando assim, quem come e bebe da ceia indignamente, sem discernir o corpo, é réu do sangue de Cristo. Aí ele vai dizer no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Olha para você ver aqui, Examine-se o homem e coma do cálice. Pode não tomar a ceia? Olha aqui de novo, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Você já ouviu, eu já ouvi. Eu estou em pecado, não vou na igreja porque hoje tem ceia. O que você está falando no coração? Eu não quero limpar minha barra com Jesus, porque eu quero viver desse jeito aqui, tranquilo. Então, se eu tiver que ir lá, publicamente eu sou obrigado a participar. Mas o pecado é o mesmo, porque você está inserido no corpo de Cristo e você está... Olha o que a gente faz. Então, assim, examine-se você. Olhe para o corpo de Cristo. Olhe para o sangue de Cristo. Olhe para o sacrifício de Cristo. Reconheça o que Ele fez. Se identifique com Cristo. Peça perdão. Você é indigno, Ele é digno. Se acerte com Jesus e tome a ceia. Tome a ceia. Porque o crente tem que se arrepender. O crente tem que voltar, dar ré. O crente tem que consertar. Não existe essa ideia de que eu vou fugir hoje da ceia. Mês que vem eu tomo. Não faça isso. Isso é perigoso. Olha aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Gente que às vezes está na igreja, fala assim, eu estou com vergonha de não tomar ceia, mas também não quero pedir perdão. Ou eu vou fazer aquele perdão da boca para fora, só no emocional, e quando você sai, você faz do mesmo jeito. Olha isso, eu quero que você olhe isso aqui com seriedade. Pois quem come e bebe juízo. E Paulo está falando aqui que tinha muita gente que estava morrendo, ficando doente. Então, eu não quero falar para você que hoje não acontece isso, porque pode acontecer. Pode. Então, observe aquela ideia de que eu vou tomar a ceia hoje, mas segunda-feira eu vou continuar do mesmo jeito. Meu irmão, não faz um negócio desse, não. Não faça isso. Se acerte e se aprume. Se aprume. Se aprume. Olha aqui que Paulo vai falar no 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Olha para você ver. Esse aqui eu descobri hoje. 31, põe aí. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha para você ver que a palavra de Deus é clara para mim e para você. Ele falou assim, examine-se você, a você mesmo. Eu me examino, você se examina. Aí ele fala aqui, se você se examinasse, fosse sincero no seu exame, você não sofreria juízo. Deus está te dando a oportunidade de se julgar, se arrepender, para quê? Para que você não seja julgado. Aí, no 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha a misericórdia desse Deus que nós servimos. A gente pode até pisar na bola, mas quando nós julgados, ou seja, aqueles que estavam morrendo, aqueles que estavam enfermos, e estavam tendo todo tipo de problema e sofrimento na igreja, era o juízo de Deus para disciplina. Olha lá, Deus vai te julgar e te disciplinar agora, porque em Hebreus, Deus disciplina quem? Filho. Então Deus vai te disciplinar agora para quê? Para você não ser condenado que dia? Naquele grande dia.
Meus irmãos, a ceia é coisa extremamente séria, a gente não pode brincar com essas coisas. Aquele dia que você estendeu a mão, não interessa a dinâmica, que você falou, eu creio em Cristo, eu quero Jesus e eu estou com a igreja, meu irmão, daqui para frente você não olha para trás não. Você muda de vida, se arrepende, mata o velho homem, pede ajuda e caminha com Cristo. A coisa é séria, a coisa é grave. A gente não pode brincar de ser crente. E graças a Deus, porque Deus ainda nos julga. Porque Deus ainda nos dá sofrimento e dor. Isso é sinal porque Deus está nos corrigindo. Então, meus irmãos, eu e você, que nós temos o mínimo de conhecimento do que Deus sofreu por mim e por você, nós nunca deveríamos tratar a igreja, tratar os uns aos outros e tratar esse Deus de qualquer maneira. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus misericordioso, mas Ele exige de mim e de você compromisso. E quando eu e você nós erramos, esse Deus é fiel, esse Deus é justo, misericordioso para nos perdoar. E Ele perdoa. Agora, não brinca de ser crente. Não brinca de tomar ceia de qualquer jeito. Meus irmãos, a gente faz a vigília, é para você examinar a si mesmo. Você tem aqui 2 horas de tempo com Deus para você orar. Senhor, eu estou em falta. Um dia antes a gente reúne, você ora, se acerta, renova, fortalece e vem sábado com tudo, começa o mês com tudo. E essa é a dinâmica. Por isso que examine-se o homem a si mesmo. Eu estava vendo um pastor falar que ele era de uma igreja fora do Brasil, que a igreja fazia 4 ceias por mês, por ano. E aí, antecedendo a ceia, os presbíteros visitavam todos os membros da igreja e perguntavam, você se examinou? Você está digno? Como é que está o casamento? Como é que está a oração? Como é que está isso? Como é que está isso? Para a igreja avaliar se estava todo mundo apto para participar da mesa do Senhor. Então, meus irmãos, a ceia é para a gente temer a ceia? Não, ela é um motivo de alegria para mim e para você participar da mesa do Senhor. Ele é o antegozo, ele é um sinal visível daquilo que vai acontecer lá na frente de maneira que a gente nem entende como vai ser, de alegria, só que é com seriedade, com alegria, com reverência. A gente não brinca com Deus. Né? Então, a ceia, ela é importantíssima para mim e para você. E que a partir de hoje, quando a gente for ceiar, no segundo, vai estar lá no mural. Se prepare e venha com alegria. A gente não pode brincar de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus. Não é verdade? Amém?